Olá de novo. Nessa aula 2 eu vou introduzir para vocês, né, o que é o React, como funciona o React, para que a gente comece finalmente a construir, né, os front-ends de forma profissional aqui. Então, começando, o que é o React de fato? Bom, o React ele é uma biblioteca JavaScript, como aqui diz na própria documentação deles. É uma biblioteca JavaScript para criar interfaces de usuário. Ela foi criada pelo Facebook e ela já está aí no mercado já tem uns anos. O React, ele, assim como está dizendo aqui, que ele é uma biblioteca para criar interface de usuário, ela é usada principalmente, né, para a gente fazer sites e aplicativos utilizando a linguagem JavaScript. Então é um framework, né, é uma biblioteca que é destinada mesmo ao front-end. Mas por que a gente deveria usar React em vez de fazer os sites do jeito tradicional que a gente está tão acostumado a fazer usando HTML, CSS e JavaScript? Bom, não tem problema nenhum a gente fazer site usando HTML, CSS e JavaScript. Na verdade, o navegador só consegue entender essa linguagem, né? Só essa trindade aí que cria basicamente 100% dos sites que existem aí na internet. Todos eles são feitos desse jeito. O React, ele é mais um facilitador. Com essa biblioteca, você consegue fazer algumas interfaces que são mais complicadas, que tem mais coisa, que tem mais funcionalidades, assim dizendo, de uma forma bem mais fácil do que se você fosse usar HTML, CSS e JavaScript puro. Então é basicamente esse o motivo da gente usar React hoje em dia. Mas beleza. Como que a gente faz para usar o React então? Para que a gente consiga fazer um front-end React, primeiro a gente precisa criar um projeto. O React ele só funciona no ambiente Node.js. Então você precisa ter o Node instalado, obviamente. E aí com o Node instalado você consegue começar a usar o React. Como ele é uma biblioteca JavaScript, você tem que instalar o React usando o npm. E, bom, existem várias bibliotecas. Na verdade, o React não é uma biblioteca só, é um conjunto de várias bibliotecas que é incrível, na verdade, como o React funciona. Ele tem muita coisa. Você consegue, com a biblioteca do React instalado, você consegue criar um front-end inteiro usando só JavaScript. Então você não vai precisar, por exemplo, fazer aquela separação de HTML, CSS e JavaScript. O React ele gera tudo usando JavaScript. Ele parte da premissa de que, como vocês já devem ter visto na última entrega, né, o JavaScript ele consegue pegar os dados que tem no seu HTML estático e manipular esses dados usando uma ferramenta chamada Árvore DOM. Então, o próprio JavaScript consegue editar qualquer site de forma programática usando a Árvore DOM. E o que o React é de fato, né? Ele é uma biblioteca que mexe com a Árvore DOM, só que de um jeito simplificado, sem que você precise ficar usando as funções de mais assim, baixo nível do JavaScript para manipulação de interface. Um exemplo bom de como o React facilita é que essa última entrega que vocês tiveram que fazer na capacitação, né, em que vocês criaram o arquivo HTML e tiveram que gerar um resto da interface usando JavaScript, porque os dados vinham da internet, né, você não tinha como escrever todos os municípios de todos os estados de forma manual, você tinha que pegar isso através da internet. E aí o JavaScript precisava reescrever a interface dependendo do município que você escolhesse. O React ele consegue fazer isso de uma forma muito mais fácil, usando basicamente lógica de programação simples e um pouco de React. Ele permite que você misture HTML, né? Um HTML especial, que é chamado de JSX, você consegue misturar ele com JavaScript. Aqui tem um bom exemplo.
Esse daqui é a interface que o React vai incluir, né, no seu HTML, e como vocês podem ver é muito parecido com o próprio HTML. Mas aqui, ó, ele coloca os valores e tudo que tem dentro de chaves, na verdade é JavaScript. Então aqui ele consegue pegar, ó, squares na posição 0 é o que vai ter na interface. Ah, essa função aqui de clicar, o que, que vai acontecer quando eu clicar? Vai acontecer isso daqui. Então eu não preciso ficar separando, e eu não preciso, por exemplo, ficar fazendo nomes de função hardcoded, isso daqui acaba trazendo erros. O React ele traz essa facilidade para a gente, ele consegue escrever a interface de forma muito mais imperativa, assim dizendo. Ok, então vamos começar. Como é que eu faço para criar um projeto React? Então, isso na verdade é uma pergunta mais difícil do que deveria. Porque o React ele não diz para você uma forma simples de começar um programa. Na verdade, você precisa de muitas coisas para conseguir fazer o React funcionar de fato. Mas ainda bem que a comunidade, né, criou umas ferramentas para facilitar esse início. Existem algumas ferramentas para você começar um projeto React. A primeira dela é o Create React App, né? No caso do Create React App, eu acredito que ele foi criado pelo próprio Facebook também. Então, os mesmos que criaram o framework React criaram esse Create React App, que é um programa que ajuda você a criar um aplicativo React sem precisar se importar com todos os detalhes de implementação e configuração. Ele é muito útil, só que eu não gosto muito de usar ele, eu acho ele muito básico. Existem alguns outros também. Existe o Next.js. Ele é outra forma de você começar um projeto React. No caso do Next, ele até adiciona algumas coisas a mais. Ele é muito bom para quando você quiser criar sites que precisam de otimização para o Google, né, SEO. Só que também não é o Next que eu vou ensinar para vocês aqui agora. Ele é mais complexo. Ele é um React mais complexo, então quando vocês aprenderem o React e estiverem bons deles, vocês podem passar para o Next. O que eu quero mostrar para vocês é o Vite. Vite.js. Vite ou Vite, ele é outra ferramenta igual ao Create React App que você consegue criar um projeto React. Então vamos aqui, Get Started. Bem aqui embaixo, ele vai mostrar para você como criar um projeto. Aqui. Seu primeiro projeto Vite. Com o npm é só digitar isso daqui no terminal. Então é isso que a gente vai fazer. npm create. Deixa eu apagar esse projeto antigo, né? npm create Vite. Aí ele coloca aqui o @latest para dizer que é o Vite da versão mais atual. Então vamos lá, Enter. Ele diz que precisa instalar o Create Vite, eu vou dar um sim aqui. Tá, vamos lá. Qual é o nome do meu projeto? Eu vou colocar ele como Projeto React. O que você quer criar de fato? O Vite ele não fica só limitado ao React, né? Ele consegue criar aqui várias outros projetos, Vue, Svelte, enfim. O que eu quero no caso aqui é o React. Então, usando as setinhas do teclado, você vai descer até achar o React e vai apertar Enter. Qual a variante do React que você quer utilizar? Aqui ele dá algumas opções, mas basicamente ele está me perguntando se eu quero usar TypeScript ou JavaScript. Nesse caso eu vou usar JavaScript. Depois, em alguma próxima aula, eu mostro para vocês como fazer um projeto de React em TypeScript. Então vamos lá, JavaScript. Pronto. Ele disse que deu tudo certo. Agora você só precisa entrar dentro do projeto usando cd e rodar o comando npm install e depois npm rundev. Vamos fazer isso. Só que eu não vou entrar na pasta utilizando o cd. Eu vou abrir a pasta direto no VS Code. Eu recomendo que vocês façam isso, porque assim o VS Code funciona melhor. Só vocês virem aqui em Arquivo, Abrir Pasta, e selecionem a pasta do projeto que vocês querem usar de fato. No meu caso é Nova Pasta, Projeto React. Pronto. Ele vai abrir de novo meu VS Code, só que agora vai ter só os arquivos do meu projeto React. E é isso que eu quero. Ok. O que são esses arquivos aqui que ele criou, né? Essas pastas, esse tanto de coisa.
para esse projeto funcionar, esse projeto Node funcionar, como eu expliquei na última aula, você precisa desse arquivo package.json. Vamos abrir ele aqui para dar uma lida. Ó, ele é um pouco diferente de como a gente criou ele antes. Ele aqui tem o nome do projeto, né, a versão do projeto. Aqui, na linha 12, ele tem as bibliotecas que a gente precisa para rodar, as dependências. Nesse caso, só tem duas, React e a React DOM. React para dizer que nós estamos utilizando a biblioteca do React, claramente. E o React DOM é uma forma da gente dizer, é uma biblioteca que a gente usa para criar aplicativos React para navegador. Essas outras dependências aqui embaixo, Dev Dependencies, são dependências que a gente precisa para desenvolver o projeto e não rodar ele. Então aqui, por exemplo, tem tipagens do TypeScript, mesmo a gente não usando, ele instala essas tipagens, né? Ele tem aqui os plugins do Vite, que é o que faz o projeto funcionar, e algumas configurações aqui do ESLint, que ajudam a gente a desenvolver o projeto sem bugs, né? Outra parte importante do Apackage que ele criou é essa seção aqui, ó, Scripts. O que são esses scripts aqui? Eles são, como eu posso explicar, são apelidos para outros comandos. Dentro do programa da biblioteca Vite, ele é um programa de terminal, na verdade. O Vite é um programa de terminal. Então, para eu executar esse projeto React, eu preciso usar o Vite para que ele compile tudo, para que ele trabalhe com todos os arquivos, gere um site para mim e abra esse site no meu navegador. Então, para executar o Vite, eu tenho que usar o comando Vite no terminal. Só que aí, para eu não precisar ficar memorizando, né, ter toda hora que escrever Vite build, ainda mais esse comando aqui do ESLint, que é gigantesco, ele cria os apelidos. Então sempre que eu digitar, por exemplo, dev, ele vai executar o Vite. Se eu executar build, ele vai fazer esse comando aqui. Se eu executar lint, é esse comando que ele vai executar. Eu posso até mesmo criar o meu próprio comando aqui, mas eu não vou fazer agora. No momento, eu só quero que vocês entendam que aqui, esses daqui são os scripts que a gente consegue executar. Mas como que a gente executa esse script, né? Se eu vier aqui no terminal e digitar dev, não vai acontecer nada. Eu preciso usar o npm para isso. O npm, né, além de instalar os pacotes, ele também executa os scripts. Para eu fazer isso daí, o comando é npm run. E depois do run, eu tenho que dizer qual é o script que eu quero rodar. É o dev, ou é o build, ou é o preview, enfim. Eu vou tentar rodar o dev, só que ele vai dar erro. Ó. Pronto. Ó. Ele tentou executar o comando vite, só que ele deu. Vite não é um comando conhecido, basicamente, porque o vite não está instalado. Como assim o vite não está instalado? Então, o projeto Node, né, ele cria o arquivo package.json, só que depois que a gente instala as dependências, né, ele cria o package lock e o Node modules, que não está presente aqui. Então, o que significa que eu não executei o npm install. npm install, né, a gente pode digitar a biblioteca que a gente quer instalar, por exemplo, o Express, só que nesse caso eu não quero instalar biblioteca nenhuma, eu só quero baixar as dependências desse projeto. Então é só npm install mesmo, enter, ele vai carregar todas as bibliotecas do React. Talvez ele demore um pouquinho aqui, porque é muita coisa, né? Espero que ele não demore muito. Aí. Pronto. Executei o npm install, ele já criou aqui para mim o lock e a pasta Node Modules que tem mais bibliotecas ainda. Legal. Meu projeto está funcionando, né? Agora eu consigo executar o npm run dev, só que eu não vou executar ele agora. Tá. O que são os outros arquivos aqui, né? Então vamos começar de baixo para cima. Vite-config. Isso daqui, bom, como o nome já diz, é uma configuração do Vite. Não mexam nesse arquivo, porque senão ele para de funcionar, basicamente. Package.json já expliquei. Index.html. Essa parte aqui é interessante. Por enquanto, eu não vou explicar para vocês por que tem um arquivo HTML no meu projeto React,
sendo que eu tinha falado para vocês que o React consegue fazer um projeto front-end inteiro usando só JavaScript, né? Porque ele precisa de um arquivo HTML. Isso daqui, ele precisa por causa de como o React funciona. E isso eu vou explicar para vocês daqui a pouco. O arquivo git-ignore, que caso você crie um projeto no Git, que a maioria das vezes você vai criar, né? Nesse caso, tudo que está dentro do git-ignore, o Git não vai commitar, ele vai ignorar, né? A parte mais importante aqui é você colocar a pasta Node Modules no git-ignore, porque olha o tanto de coisa que você vai ter que commitar, né? Não faz muito sentido, sendo que isso daqui tudo já está na internet, é só digitar npm install. Só vai deixar o seu projeto lento e pesado. Então é isso, a gente normalmente não commita a pasta Node Modules. A maioria dos arquivos aqui, na verdade, a gente não vai querer que esteja no Git mesmo. Mas caso vocês um dia precisem descobrir, por exemplo, por que esse arquivo está no meu projeto, mas não está no Git? Muito provavelmente é porque o arquivo está no git-ignore. Tá, essa daqui é a configuração do ESLint. Como eu tinha falado, o ESLint é uma ferramenta para impedir bugs, né? Ela basicamente analisa o seu código e vê algumas coisas que talvez você tenha errado ou que não seguem o padrão que ele pede. Ok? Para o resto agora. O projeto React ele vai ter essa pasta public aqui. A pasta public, normalmente vocês vão usar muito pouco. Normalmente o public ele só vai ter uma imagem mesmo, nesse caso é um SVG, que é o íconezinho do Vite aqui. A pasta public, ela é uma forma que, na maioria dos servidores tem uma pasta assim. Quando você for fazer deploy desse aplicativo React num servidor de verdade, né, tudo que tiver dentro da pasta public, qualquer pessoa vai conseguir acessar só digitando o nome do arquivo. Então, por exemplo, se eu chegar no meu servidor e digitar, sei lá, /vite.svg ou /public/vite.svg, eu vou conseguir ver essa imagem aqui no meu navegador. Então é isso. Normalmente a gente não vai querer botar muita coisa aqui. A gente coloca esse íconezinho, porque esse íconezinho é o favicon do site, né? Vocês já vão entender o que é. Mas, em resumo, vocês não vão querer mudar nada aqui na pasta public, por enquanto. E a pasta mais importante do projeto, a pasta SRC, Source Code, do nosso projeto React. Aqui ele vai ter mais uma pasta, né? Assets, e alguns arquivos CSS e alguns arquivos JavaScript. Só que reparem que esses arquivos JavaScript são um pouco diferentes. Eles não são .js, eles são .jsx ou JSX. O que isso daqui significa de fato? Se você abrir, né, ele vai mostrar aqui o VS Code, que essa daqui é uma linguagem JavaScript JSX. E esse símbolozinho aqui, ó, esse átomo, né, é o símbolo, na verdade, do React. Então é isso que significa o arquivo JSX. Basicamente ele é um arquivo React. Qual é a diferença de um arquivo JavaScript para um arquivo JSX na prática? É só porque o arquivo JSX ele aceita essa escritazinha que se parece com HTML. Por exemplo, aqui já se parece mais. Ó. Essa escritazinha que se parece com o arquivo HTML. Ele aceita. Isso daqui não é HTML mesmo, é JSX. Então é por isso que o nome do arquivo é JSX de fato. Ok. Como que o React funciona? Lembra que eu falei que o React, ele na verdade parte da premissa de que o JavaScript consegue editar tudo que existe no front-end a partir da árvore DOM? Então, o React funciona exatamente assim. Ele pega um arquivo HTML qualquer e todo o conteúdo que você quer que tenha nesse arquivo, nesse site, né, todos os elementos, todas as tags, tudo que você ia botar dentro do body, você na verdade vai escrever JavaScript. E esse JavaScript vai escrever essas tags para você. Então é assim que funciona o React na prática. Ele pega um arquivo HTML, que dentro desse arquivo HTML tem uma div com o ID root. Esse é o padrão do React, né? Dentro dessa div, que aqui está vazia, né, ele vai escrever tudo que você colocar numa página React. Mas a minha página, no meu projeto, na verdade, tem várias páginas, não tem uma página só.
Então, nesse caso, quando você trocar de página, o React vai mandar o JavaScript apagar tudo que tem aqui dentro e substituir por conteúdo novo. Então é assim mesmo que o React funciona, e é por isso que o React precisa desse arquivo HTML aqui. Porque isso daqui é a parte comum, é a parte estática do seu site. O seu site ele vai ter um título, e esse título vai ser sempre igual. O seu site ele vai ter um ícone, né, que é o favicon, que é o vit.svg que eu mostrei para vocês lá, e esse ele vai ser sempre igual. O seu site inteiro vai estar no encode UTF-8. E aqui embaixo, né, a div que ele adiciona todos os conteúdos, ele adiciona também um JavaScript, que é o main.jsx, que é esse arquivo bem aqui, ó. Então ele está incluindo o projeto React inteiro dentro do HTML, e a partir disso o React consegue editar esse HTML. É assim que o React funciona, de verdade. Ok. Vamos analisar melhor essa pasta source aqui. Por enquanto, vamos apagar esses arquivos aqui que a gente não precisa. Vamos deixar só o main.jsx e esse index.css aqui. Ok. Vamos olhar esse arquivo aqui, parte por parte. E eu vou explicar para vocês o que exatamente é. Ok, primeiro. Nessa linha 1 aqui, ele está importando a biblioteca React. E aqui no JavaScript, para você importar uma biblioteca, né, existem duas formas. Você pode usar, por exemplo, const react igual aí usa a função require, né, react. Desse jeito aqui ele vai funcionar, mas essa forma aqui é a forma antiga de você importar uma biblioteca. A forma nova é o jeito que está aqui, usando a palavra reservada import. Aqui você dá o nome, né, da variável que você quer salvar essa biblioteca. Nesse caso é React. Import React from, e aqui você coloca entre aspas o nome do pacote, o nome da biblioteca que você quer usar. Esse pacote ele tem que ser o nome exato da pasta que está aqui no Node Modules. Então, por exemplo, React from React, aqui no Node Modules eu tenho uma pasta chamada React. Olha, React. Ó, import React DOM from React DOM /client. Aqui na biblioteca React DOM eu tenho o arquivo client. Então é assim que você importa mesmo no JavaScript. Ele tem que corresponder aqui dentro da pasta Node Modules. E essa linha 3 aqui. O arquivo que eu apaguei ele se chamava app.jsx. Então aqui na linha 3, na verdade, eu estou importando outro arquivo JavaScript. E esse arquivo ele estava no meu projeto, né? Não está mais, então eu vou apagar essa linha aqui. Vou apagar essa parte também onde ele estava usando. Ok. Essa linha 3 é interessante. O React, né, ele cria uma página na prática. Então um JSX pode se considerar que é um componente React, a gente chama de componente. Nesse caso aqui é uma página. Então, quando eu digito aqui import um arquivo CSS, eu estou incluindo esse CSS dentro da minha página. É a mesma coisa de eu chegar no HTML, né, e incluir o CSS externo pela tag lá no link, né, style sheet. No React é assim que você importa, que você adiciona CSS na sua página. É só digitar import e o caminho do arquivo CSS que você quer usar. No caso desse programa, né, esse arquivo index.css, ele vai ter um monte de coisa aqui, eu vou apagar tudo, vai ficar em branco vazio mesmo. Pronto. E agora essa linha 5 aqui, essa chamada de função meio estranha que ele fez. Então, isso daqui é o início do aplicativo. É aqui onde a biblioteca React vai começar a assumir o HTML, vai assumir o comando. Para isso ele usa a biblioteca React DOM. Lembra, React DOM é a parte do React que cria projetos para navegador, cria sites para a internet. E ele usa aqui o .createRoot, que ele vai criar a raiz do programa React. Ele só pede uma coisa, que é o container, né? Onde vai ser esse root? Onde vai ser essa coisa? Onde vai ser esse elemento onde o React vai escrever o HTML, né? Nesse caso, eu estou usando document.getElementById. Isso daqui, vocês já devem estar familiarizados, né?
eu estou usando a árvore DOM de fato. Estou usando aqui o objeto document, e dentro do meu documento HTML, que é esse daqui, lembra, eu estou incluindo o arquivo main. Dentro do arquivo index, eu quero procurar o elemento cujo ID é root. O elemento cujo ID é root é esse daqui, uma div em que o ID é root. Então esse daqui vai ser o container do meu aplicativo React. Tudo que o React precisar escrever, ele vai escrever aqui dentro. E todo o resto ele vai deixar intocado, basicamente. Beleza, depois disso ele usa a função render.render. Ele vai renderizar dentro da minha div basicamente tudo que tiver aqui dentro. Então, por exemplo, se eu quiser que dentro da minha div tenha um olá mundo, eu escrevo aqui olá mundo com H1 mesmo, normalmente igual eu faria com HTML. O React vai pegar esse meu olá mundo aqui, inclusive essas tags do strict mode também. Por enquanto não precisam se portar com essa strict mode, é coisa do React. Não apaguem também, porque senão para de funcionar. Basicamente ele vai pegar o meu hello world aqui e ele vai adicionar esse hello world aqui dentro da minha div. É isso que ele vai fazer. Vamos ver isso funcionando? Para executar o projeto, é só abrir um terminal. Dentro da pasta do projeto, eu vou executar npm run dev. Pronto. Ele vai dizer aqui ready. E o meu site, ele tem um endereço agora. Para eu acessar esse site React que acabou de ser criado, eu preciso digitar no navegador http localhost 5173. Então vamos lá. http localhost 5173. Enter. Perfeito. Vocês podem ver que o íconezinho ficou o ícone do Vite lá, ó. E aqui ele escreveu o meu Hello World em H1. Se você for olhar o inspecionar elemento, o que o navegador recebeu de fato foi um body. Dentro do body ele tem uma div cuja ID é root, e dentro da div root ele tem o H1. Então isso daqui já deve estar mostrando para vocês exatamente como o React vai funcionar sempre, né? E é isso aí. É aqui que você escreve. E olha só, essa parte do JSX que é legal. Eu consigo escrever JavaScript aqui dentro, desde que eu utilize abre e fecha chaves. Então se eu quiser, por exemplo, escrever alguma condição, um if, algum cálculo, eu consigo fazer. Por exemplo, 2 mais 2. E apertar Ctrl S, ele inclusive vai recarregar automaticamente a minha página. E se eu abrir aqui, ó, Hello World 4, que é 2 mais 2. Isso daqui é a parte do porquê a gente utiliza o React. Ok? Para você adicionar o CSS, é só importar aqui. E esse CSS, né, ele vai ser aplicável tanto a esse HTML aqui, tanto ao que você está escrevendo aqui dentro. Então, eu tenho uma H1, então eu quero que minhas H1s do meu site tenham a cor vermelha. Pronto, meu H1 vai ficar vermelho. Eu quero que todo o documento, ou seja, tudo que está dentro da body, tenha a font family Arial, que eu acho mais bonitinho. E a margem dele também vai ser 0, porque o HTML coloca uma margem por padrão, né? Pronto, agora ele botou Arial, ficou vermelho meu Hello World. Então o CSS ele funciona do jeito que vocês esperam mesmo. Vocês querem adicionar uma class aqui para o H1 ou algum ID, você consegue só abrir aqui, ID, e escrever de fato qual é o ID, né? Ou vocês conseguem também colocar o class. Só que tomem cuidado com uma coisa. Porque na linguagem de programação JavaScript, class é uma palavra reservada. Ela é uma palavra reservada para você criar uma classe orientada ao objeto. Então você não consegue, assim como no HTML, usar a palavra class aqui. Eles trouxeram um substituto, o class name, com N maiúsculo. Isso daqui é o correspondente ao class do HTML. Vou adicionar aqui, o class name é, sei lá, título. E aqui eu vou conseguir, por exemplo, pegar o ponto título.
vai funcionar o CSS normalmente. Aqui ó, H1, class título, em que a cor é vermelha. Hello World, o número 4. Beleza. Ok. No React é assim que você adiciona o CSS, mas tem um jeito especial também para você adicionar imagens. No HTML, né, a única coisa que você precisa para adicionar uma imagem é pegar a sua pasta, né, do programa, botar a imagem lá dentro. E com essa imagem você cria uma tag img. E essa tag img, né, ela vai ter o source, em que você coloca o nome da imagem, sei lá, imagem. Aí você bota um alt aqui e fecha o alt para caso a imagem não carregue. Tá, no HTML é assim. No React não vai funcionar, porque ele não vai conseguir achar essa imagem aqui. O React ele compila o código, ele cria uma build primeiro. Como é que você faz para adicionar essa imagem aqui então? Para isso, você vai, do mesmo jeito que você importa o CSS, você vai importar uma imagem. Então vamos lá. Eu vou pegar essa imagem aqui, React SVG, esse símbolozinho do React aqui. Ele já está dentro da pasta Assets. E esse é um padrão que a gente gosta de usar. Todas as imagens que você vai ter dentro do seu site, bota aqui dentro da pasta Assets, vai funcionar, vai ficar mais organizado. E como é que eu faço para pegar essa imagem? Import. Aí, eu preciso dar um nome para a imagem. No meu caso, eu vou colocar React Logo. Aí, from. Nesse caso, eu estou dentro da pasta src, né? Então, é só digitar ponto barra e ele vai mostrar aqui para mim o que você quer escolher. Só tem uma pasta, Assets. Assets, barra. O que tem dentro da pasta Assets? O React.svg. React.svg. Pronto. Ele importou o logo do React. Para eu adicionar aqui, é só fazer o seguinte. Eu abro chaves para escrever JavaScript e eu só coloco o React Logo para lá. Prontinho. Adicionei uma imagem pro meu site. Eu vou colocar aqui logo React. Pronto, tá aqui bonitinho o logo do React. Eu vou botar um CSS nele, ó. ID logo. Vamos lá. Logo. Eu vou colocar aqui, ele vai ter 200 pixels de altura e largura. Pronto, ficou maiorzinho. Eu vou apagar o Hello World. Legal. Tá, e terminamos. Essa daqui é o fim da aula da introdução ao React. Espero que vocês tenham entendido como que faz para criar um projeto no React, né? Tenham entendido como que o React funciona, como que você escreve essas tags HTML dentro desse arquivo main, e ele consegue criar o seu site aqui. E para vocês, né, antes de passarem para a próxima aula, eu quero que vocês façam exatamente o que eu fiz nessa aula. Criem um projeto React aí no computador de vocês. Adicionem um HTML, né, para você. Criem um site com uma imagem, um textinho, do jeito que vocês quiserem, utilizando o React. Lembrem de importar o CSS, né, e importar as imagens também. E é isso. Valeu!